Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Nenhum sistema é perfeito e à prova de falhas. E o sistema jurídico, seja o brasileiro ou de qualquer lugar, não está imune a esta verdade. Hoje vamos voltar no tempo para a época do Estado Novo no Brasil para mostrar um caso de injustiça que ganhou notoriedade nacional e se tornou um símbolo que expôs as falhas do sistema judicial. Este é o caso dos irmãos Naves, uma trágica história de condenação errônea que abalou o país nas décadas de 1930 e 1940. Mas para você entender tudo o que aconteceu, antes precisamos entender um pouco como era o Brasil neste período. Na década de 1930, o Brasil vivia uma época de profundas transformações políticas, sociais e econômicas. Getúlio Vargas assumiu o poder, instaurando um governo autoritário conhecido como Era Vargas. O país passava por um momento de industrialização e urbanização acelerada, mas também enfrentava problemas sociais e uma estrutura política marcada pela corrupção. É neste contexto que viviam Sebastião e Joaquim Naves, trabalhadores rurais, simples, na cidade de Araguari, em Minas Gerais. Uma região marcada pela desigualdade social e pelas tensões entre latifundiários e camponeses. Em 1937, Benedito Pereira Caetano era sócio de seus primos Sebastião José Naves, na época com 32 anos, e Joaquim Naves Rosa, com 25 anos, em um negócio de compra e revenda de cereais. Os três dividiam o mesmo caminhão para executar a atividade de comprar e revender seus produtos. Acreditando na alta que seus produtos poderiam ter nas próximas semanas, o Benedito fez uma aposta arriscada. Ele tomou dinheiro emprestado na cidade e comprou uma grande quantidade de arroz. Contudo, o preço do cereal não parava de cair devido a uma política de controle de preços instaurada pelo governo federal. E isso fez com que o Benedito se afundasse em dívidas. Sem muito o que fazer, em 26 de novembro, alguns dias depois da compra do arroz, o Benedito vendeu todo o seu estoque por um preço bem mais baixo do que ele comprou. Tal atitude desagradou, é claro, os seus sócios, os irmãos Naves, mas o Benedito explicou que ele não via outra saída. Pela venda dos grãos, o Benedito recebeu um cheque que foi trocado por dinheiro vivo no banco 3 dias depois. Apesar de não quitar suas dívidas, o valor recebido não era pouca coisa para a época. Nesse mesmo dia, na cidade, acontecia uma festa para comemorar a inauguração de uma ponte, e o Benedito foi visto sozinho em algumas barracas espalhadas pelo local da festa. Depois disso, ele desapareceu. Os irmãos Naves perceberam logo o sumiço do sócio e foram até a delegacia da cidade para denunciar o seu desaparecimento. Então, o delegado de Araguari, Ismael Benedito do Nascimento, deu início às investigações, sem muito sucesso. O caso repercutiu na mídia da época, que devemos lembrar era bem diferente do que é hoje, e isso atraiu a atenção dos governantes do país. A história chegou ao presidente Getúlio Vargas, que prometeu que crimes assim não ficariam impunes durante a sua gestão, e despachou para a cidade o tenente Francisco Vieira, que assumiu o lugar do delegado Ismael e deu novos rumos à investigação. Recém-chegado na cidade, o Francisco Vieira começou a ouvir novas testemunhas e, prestando atenção nos boatos que circulavam pela cidade, logo ele concluiu que os irmãos Naves, sem qualquer prova real, eram os maiores interessados no sumiço e morte do primo e sócio Benedito. Os irmãos Naves foram então presos, mas eles alegavam veementemente sua inocência.
Recebendo pressão de seus superiores e da população da cidade, o Francisco Vieira precisava fazer com que os acusados assumissem a culpa pelo crime, e para isso ele deu início a um dos episódios mais cruéis e terríveis da justiça brasileira. Durante meses, tanto o Sebastião quanto o Joaquim foram submetidos aos mais diversos métodos de tortura. Seus dentes e unhas foram arrancados, levaram centenas de socos e chutes, ficaram pendurados cobertos por mel para serem picados por insetos, entre outras coisas tão bárbaras quanto isso. Contudo, mesmo depois de centenas de horas de dor e sofrimento, eles ainda alegavam sua inocência. Mas a tortura não ficou restrita apenas aos 2 irmãos, chegando a atingir outros membros da família Naves. Eles finalmente confessaram um crime que não cometeram quando seus algozes trouxeram sua mãe, Dona Ana, com mais de 70 anos, para ser violentada sexualmente na frente deles. Diante da confissão, os irmãos Naves foram finalmente julgados por um júri popular. O primeiro julgamento aconteceu em 1938 e eles foram absolvidos pela corte por falta de provas. O tenente Francisco Vieira não aceitou o veredito e, alegando que a decisão não foi unânime, convocou um novo julgamento. Esse novo julgamento aconteceu no mesmo ano e eles foram novamente absolvidos pelos jurados. Mas a Constituição em vigor na época permitia que o Tribunal de Justiça alterasse o resultado do julgamento, e então esse resultado foi alterado e os irmãos foram condenados a 25 anos de prisão. Em uma revisão da sentença, que aconteceu anos depois, a pena foi reduzida para 16 anos. Estava claro, então, que tudo o que as autoridades queriam nesse momento não era de fato solucionar o desaparecimento do Benedito, e sim encontrar culpados para dizer que a justiça tinha sido feita. Então eles fizeram de tudo até o final para garantir que os 2 irmãos inocentes fossem presos. Após 8 anos e 3 meses de prisão, os irmãos Naves, mediante um excelente comportamento na prisão, foram finalmente colocados em liberdade condicional. Infelizmente, em 28 de agosto de 1948, o Joaquim Naves faleceu em um asilo que vivia para se tratar de uma doença que contraiu por conta das torturas sofridas. O Sebastião nunca parou de tentar provar a sua inocência e de seu irmão. Então, algo surpreendente aconteceu em 24 de julho de 1952. O Benedito, a suposta vítima dos irmãos, reapareceu vivo na fazenda de seu pai, na cidade mineira de Nova Ponte, distante mais de 700 quilômetros de Araguari. A notícia chegou até Sebastião via telegrama, enviado por seu primo, Fernando Naves. Nesse momento, já fazia 15 anos que o Benedito estaria aí, supostamente desaparecido, e já tinha todo esse tempo que os irmãos vinham sofrendo essas falsas acusações e tinham passado por todo aquele tormento, mas mesmo assim o Sebastião ainda queria provar a sua inocência e de seu irmão. Por conta disso, então, ele resolveu que iria atrás ali, do Benedito para que ele esclarecesse as coisas. Como Sebastião precisava de autorização para sair da cidade, ele procurou o juiz local, que o aconselhou a deixar essa viagem de lado, já que ele já tinha pago sua pena. Contudo, o Sebastião, ainda convencido do que queria, procurou o repórter Felício de Luca Neto, que convenceu o delegado da cidade, capitão Georgino Jorge de Souza, a acompanhá-los na viagem. O delegado, que acreditava na inocência dos irmãos, convenceu o juiz a dar a autorização. Rapidamente, os 3 homens foram então em rumo à Nova Ponte. Assim que chegaram na cidade, os 3 homens começaram a procurar pelo Benedito. Eles o encontraram dormindo na casa de um cunhado e, ao vê-lo, a primeira reação do Sebastião foi correr para abraçá-lo, dizendo: "Graças a Deus você está vivo. Vamos para Araguari para todos verem que meu irmão e eu somos inocentes." Então, mesmo com tudo que passou, no fim o Sebastião ainda estava extremamente feliz por ver que o seu primo Benedito ainda estava vivo.
Ao conversar com o delegado, o Benedito esclareceu então todo o caso. Segundo ele, naquela noite, na festa, ele foi assaltado e os bandidos levaram todo o dinheiro da venda do arroz que estava com ele ali em espécie. Com vergonha por não ter como pagar as suas dívidas, ele fugiu da cidade no primeiro trem. Ele disse que nunca soube das acusações contra os seus primos e por isso nunca retornou para confirmar que estava vivo. O caso dos irmãos Naves teve tanta repercussão que acabou virando um livro escrito pelo advogado dos irmãos, João Alamy Filho, e neste livro ficamos sabendo que em 1953 houve uma revisão criminal que inocentou então os irmãos, dando início a um processo de indenização que só foi concedido aos herdeiros do Sebastião e do Joaquim na década de 1960. Em 1967, o livro também acabou se tornando um filme de grande sucesso na época. Este caso é considerado um marco importante na justiça brasileira e até hoje é usado nas diversas faculdades de direito espalhadas pelo país como um exemplo de que práticas erradas em investigações e processos judiciais podem arruinar a vida de pessoas inocentes. O caso dos irmãos Naves deixou um legado duradouro na história do sistema judiciário brasileiro e no debate sobre justiça e direitos humanos. Sua história de injustiça e condenação errônea despertou reflexões sobre as fragilidades do sistema legal e a necessidade de reformas para garantir a proteção dos direitos individuais. O tenente Francisco Vieira, responsável por toda a tortura dos irmãos Naves e seus familiares, morreu em 25 de maio de 1949, apenas 9 meses depois da morte do Joaquim Naves, sem nunca responder por seus crimes. O Sebastião viveu até setembro de 1964 e seu amigo e defensor João Alamy Filho faleceu em 1993, mas a história dos irmãos Naves viverá para sempre. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.